Islã. Já ouviu falar sobre isso? Provavelmente sim. E muçulmano? Ah, também já ouviu falar? Não sabe a diferença? Ah, será que existe? Quer saber um pouquinho sobre o islamismo, a sua origem, até mais ou menos os dias de hoje? Fica aí, a gente vai falar sobre isso. Olá, clionautas e clionautas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Busnardo, sou professor de História, 20 anos professor, e hoje vou passar um pouquinho para você. Se esse é o conteúdo que te interessa, não esqueça de deixar aqui um like aqui no canal, curtir, aquela coisa e tal. Ah, já sabe todas as regras. Então, bora falar sobre o islamismo, sem mais delongas. Para falar, obviamente, sobre o islamismo, precisamos voltar e falar um pouquinho sobre onde ele fica. Então, vamos lá. A Península Arábica fica no sudoeste asiático. Fica entre o continente africano e a Ásia, propriamente dita. Maior península do mundo. Ali nós temos países como, por exemplo, a Arábia Saudita, parte do Iraque, Kuwait e assim por diante. E assim continua. Vamos falar um pouquinho sobre o seu clima. Hermógenes, põe aqui a imagem aqui desse mapa que eu falei para você, pô. Muito obrigado. Olha aqui, galera. Dá uma olhadinha aqui. Né? Trata-se de um clima extremamente seco, né? Que nós chamamos de clima desértico. Viver nesse lugar aqui não é o lugar mais fácil do mundo. Então ali é quase que uma sobrevivência. Então, já que nós estamos falando sobre clima seco, sobre esses fatores, nós precisamos falar também um pouquinho de pessoas. Quem são as pessoas que no século 7, 6 e 7 moram naquela região? Nós podemos dividir ali em dois grupos. O primeiro grupo, nós vamos denominá-los como habitantes das cidades. Pode parecer uma coisa idiota, mas já que eu explico por que eu tenho que falar isso. Não estou parecendo idiota, né, Hermógenes? Beleza. Os habitantes da cidade levam uma vida sedentária, vivem ali na cidade principalmente de comércio. As duas principais cidades é a cidade de Yatreb, que depois muda para Medina, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso, e a outra cidade é a cidade de Meca. Meca tem, além de uma importância econômica por se tratar de uma cidade, também tem uma função muito importante religiosa, já que vamos falar também um pouquinho sobre isso. Vem parar de falar que no futuro eu vou falar de alguma coisa. Obrigado, Hermógenes, porque isso gera expectativa inútil. Desculpa, pessoas, o meu coprodutor aqui, o meu produtor, está dizendo que eu não estou mandando muito bem. Peço desculpa. Continuemos. Então, temos aqueles habitantes sedentários, aqueles que moram nas cidades. Além desses, nós temos um outro grupo com características totalmente diferentes. Se esses são sedentários, o outro grupo, estes são nômades. Vivem basicamente no deserto, migrando de um lugar para outro. Eles saem de uma cidade e vão para outra cidade, mas o seu objetivo não é morar nessas cidades. Ele literalmente mora no deserto, migrando de um lugar para outro e vivendo basicamente do comércio. Mas agora tu imagina, aquela tropa gigante de camelos. Junto com o camelo tem que ter a comida para você e os seus se alimentarem. Também tem a necessidade de levar a comida para os animais, água para os animais, mais os produtos que tu comprou numa cidade e tá levando para outra. Era uma tropa gigantesca de camelos. E, outra coisa, né? Trata-se de um momento em que tu não vai ligar para um 90 caso der um BO ali no meio, ou um 93 pro bombeiro, qualquer coisa assim. Esses caravaneiros que vivem, essas tribos nômades que vivem ali no deserto, eles têm que levar tudo o que eles precisam. De comida a remédio, de água aos mantimentos que vão precisar durante toda a viagem. E lembrando que quando eles chegam num lugar, provavelmente está perto deles ter que sair daquele lugar e ir para outro lugar. Literalmente, eles moram em lugar nenhum e vivem em todo lugar do deserto. Essa é a vida dos caravaneiros que moram ali no deserto. Também são chamados de beduínos do deserto.
É claro que eles não migram ali de forma aleatória, conhecem o território muito bem. Migram de lugar para lugar e quase que sempre dominam vários oásis. E esses oásis, então, servem como ponto de referência e ponto para você reabastecer essas caravanas gigantescas de camelos e pessoas, e escravos e assim por diante. Esses caravaneiros, então, migram de oásis em oásis e o que basicamente eles têm? Eles têm uma pecuária de camelos, cavalos, ovelhas e caprinos que eles levam com eles. E nesses oásis no meio do caminho, nós temos ali o cultivo de alimentos, principalmente aqueles alimentos típicos do lugar, como por exemplo as tâmaras. Não sei se você já experimentou uma. Hermógenes, já comeu tâmara? Tâmara com damasco? Oxe, já comi isso 2 vezes, é caro demais. Tâmara com damasco. Tâmara com queijo brie. Putz, a vida é bom pra cá. Desculpa, pra mim voltar a focar. Desculpa aí, pessoas. Vamos. Um ponto importante sobre esses caravaneiros. As cidades também vivem de caravanas. Então, nas cidades como Meca e Medina, mas em especial Meca, ali você também tem grupos de caravaneiros. Embora a população fique ali, é sedentária, mas você também apresenta esses caravaneiros, que migram de lugar para lugar. Esses grupos nômades, então, ali, os beduínos do deserto, lembrou do nome, né? Lembraram, né, irmãos? Claro que eles aprenderam bem pra caramba. Olha quem tá ensinando. Não aprenderam bem pra caramba, porque eu não sou tão bom assim? Abaixar a bolinha? Tá bom, desculpa. Hermógenes, meu grande ajudante aqui. Um dia, quando eu tiver dinheiro, eu irei contratar alguém decente. Não, alguém, não, tá, desculpa. Vamos voltar, voltei. Vamos falar, Meca, como eu disse para vocês agora há pouco, ela também tem uma função religiosa. Ali nós encontramos a Pedra Negra. Hermógenes, põe aqui a Pedra Negra aqui, ó. Pedra Negra. Esse é o cubo, a Caaba, e ali dentro tá a Pedra Negra. Tá, eu explico para eles. Dentro dessa Caaba aqui nós encontramos a Pedra Negra. Uma pedra que tem uma explicação religiosa, algo enviado de Deus para o céu. E, tem uma pegada ali, depois, no futuro, com o Velho Testamento, de que naquela pedra chorou uma escrava que era casada com Moisés, Abraão, e desculpa, acho que eu tenho que estudar mais sobre a Bíblia, né? E essa pedra é uma pedra sagrada que foi levada para Meca. E na cidade de Meca, essa pedra fica então aqui dentro. Tá vendo? E em volta dela você tem pequenas imagens que eram colocadas desses povos, desses beduínos do deserto, que meio que anualmente iam até aquele lugar para fazer suas orações, para rezar. E claro, a primeira função é rezar. E já que está ali, por que não fazer aquilo que eles são tão bons em fazer, que é o comércio? Até agora ainda não tinham falado sobre o Islã, então está na hora de começar a falar. Mas antes de falar sobre o Islã, vamos falar sobre o seu fundador. Talvez vocês já ouviram falar de um cara chamado Maomé ou Muhammad, a mesma pessoa. Muhammad nasceu no ano de 571. Infelizmente não teve oportunidade de conhecer o pai dele, que morreu antes mesmo do seu nascimento. A sua mãe morre pouco tempo depois. Aqui não há uma precisão histórica sobre quanto tempo, mas em torno de 7, 8 anos, talvez ele já era órfão de pai e mãe, e vai morar primeiro com um tio-avô dele, e logo depois ele vai morar com um tio dele. E esse seu tio, que vai começar a educá-lo na parte de ser um caravaneiro, vai colocá-lo, então o tio é o dono de uma caravana e vai colocá-lo ali. Eu estou esquecendo de coisas, Hermógenes? Tá, desculpa. Maomé era da tribo dos Coraixitas, de um clã dentro dos Coraixitas chamado, deixa eu colar, Hashemitas. Acho que eu falei certo, não sei se o meu árabe está muito bom hoje. Nunca meu árabe está bom, né, Hermógenes? Beleza. Desculpa, voltando aqui. Ele é criado pelo seu tio, deixa eu colar o nome do tio, Abu Talib, acho que é assim que se fala. Ele vai aprender com o tio dele, então, o ofício de ser caravaneiro e de ser comerciante. E dizem que ele
vai se destacar, né? Ele vai crescer ali 12, 13, 14, 15 anos e vai se destacar. Ele é considerado, né, chamado por muitos como um cara extremamente justo, um cara extremamente honesto. E isso vai chamar a atenção. Uma parente próxima não, bem distante dele, de nome Hadija, irá contratá-lo quando ele tem em torno de 22, 23 anos, no ano de 595. Irá contratá-lo para ser o chefe de uma caravana. Ele chama a atenção dela, ela tem 40 anos, um pouco mais ali, uma viúva endinheirada. Eles fazem um acordo entre eles e se casam. Desse relacionamento tem 6 filhos, desses 6 filhos, os 2 meninos não passam da primeira infância, e daí tem outras 4 meninas que nascem deste casamento. Maomé, ali quando ele vivia, né, nas caravanas, junto com, né, o tio dele, aquela coisa e tal, ele entrou em contato com um sincretismo religioso muito grande. Pense, você na Península Arábica tem acesso quase que direto, quase que em linha reta ali, com o Oriente Próximo, onde temos 2 grandes religiões ali. A primeira delas, o judaísmo, né, ou os hebreus, como você queira chamar, e também o cristianismo. Então, esse contato de Maomé com o cristianismo e o judaísmo também vai levá-lo a refletir sobre a sua vida, sobre o que é religião, sobre a Península Arábica, refletir sobre a realidade da Península Arábica do ponto de vista religioso. Maomé, depois de se casar com Hadija, ele vai começar a pensar muito sobre essas questões religiosas. Ele vai fazer os seus retiros espirituais. Ele vai numa caverna próxima à cidade de Meca. E nessa caverna ele começa a pensar, refletir. E aí entra uma parte religiosa, né, que eu, enquanto historiador, não devo, né, devo questionar, mas não desrespeitar. Que um anjo, né, um arcanjo Gabriel, acima de anjo, né, tem que explicar para eles. Arcanjo, anjo e querubins. Ali, né, uma hierarquia angelical. Não é assim que fala, Hermógenes? É assim que eu falei, é assim que vai ficar. Desculpa, Hermógenes. Vamos lá. E o arcanjo Gabriel começou a recitar para eles. Eu tenho que falar para eles que o arcanjo Gabriel é aquele que apareceu para outros profetas, apareceu para Maria, para José. Então, tá, vocês já ouviram, eu não vou repetir o que o Hermógenes acaba de falar para mim. Não foi no ponto, porque aqui é um canal um pouco mais humilde e não tem essas coisas. Mas beleza, já tá avisado, obrigado por ter me lembrado, Hermógenes. Maomé aprende com o arcanjo Gabriel sobre uma nova doutrina religiosa. O arcanjo Gabriel recita para ele. E daí há uma controvérsia aqui também histórica, se Maomé sabia ou não ler e escrever. Ele, por ser comerciante, acredita que sim, ele sabia ler e escrever. Há outras fontes diz que não, ele não sabia ler e escrever, então por isso ele decorou tudo aquilo que o arcanjo Gabriel disse para ele. Mas por fim, independente desse contato com o divino, Maomé começa a convencer a sua família das suas novas ideias. Começa a convencê-los que só existe um Deus e não vários, como os povos da Península Arábica acreditavam, que eles eram politeístas, tanto das cidades quanto do deserto. E agora ele está dizendo que só existe um Deus e de que em torno da Caaba devem ser destruídos aqueles vários ícones que levam as tribos a irem até ali. Isso leva ele em rota de colisão com a elite coroaixita da cidade de Meca. A cidade de Meca, como eu disse para vocês, ela tem uma função religiosa e uma função econômica. E pensando no ponto de vista econômico, destruir aquelas imagens em torno da Pedra Negra poderia levar alguns destes beduínos a deixarem de migrar para a cidade de Meca. E isso, economicamente, poderia ser um prejuízo para os habitantes. Então, por esse motivo, nessa rota de colisão, Maomé é obrigado a fugir.
foge meio apressadamente, meio desesperadamente. Ele e sua esposa e os seus parentes fogem para uma outra cidade. Isso acontece no ano de 622. Ele foge para a cidade de Iatrebe. Não sei se é assim que fala, mas vamos lá. Inclusive, depois essa cidade vai mudar de nome, vai se chamar Medina, que significa cidade. Nesta outra cidade, ele consegue convencer a população ali de Medina. Lá não tem essa importância religiosa no mesmo tanto que tem a cidade de Meca. Então, na cidade de Medina, ele consegue convencer a população de lá. Ele funda a sua primeira mesquita. Pera aí que o Hermógenes tá me enchendo o saco de novo. Fala, Hermógenes. Ah, tá. Isso é importante. Ele está lembrando de que na cidade... A fuga de Maomé é conhecido, entrou para a história islâmica como o primeiro ano da sua religião. Toda religião tem o seu primeiro ano, né? Para os islâmicos tem o seu primeiro ano, para os católicos, cristãos também tem o primeiro ano ali, e cada um tem a sua base um pouco diferente da outra. E para o Islã, então, é o ano de 622. Só que agora tem um ponto importante. Vou falar mais pertinho de vocês. O nosso calendário é solar e o calendário islâmico é lunar. Por isso o ano deles é um pouco mais curto do que o nosso. Então significa que se nós compararmos o ano nosso e o ano deles corre um pouco mais rápido que o nosso. Pronto, tá dado o recado, aprendeu mais alguma coisinha. Ano lunar para eles e não solar como o nosso. Essa fuga para a cidade de Medina, então, entrou para a história como Hégira, o início do calendário muçulmano. Da cidade de Medina, Maomé consegue converter a cidade às suas novas ideias. Ali ele funda a sua primeira mesquita, né, o centro religioso para eles, a igreja deles, a chamada mesquita, e dali ele começa a atacar a cidade de Meca. Literalmente, uma pegada militar aí. Resultado disso, a cidade de Meca não se captura, não é derrotada, porém, os habitantes da cidade de Medina conseguem impedir o fluxo de caravaneiros para a cidade de Meca. Resultado disso, a Meca se entrega para Medina, se entrega para Maomé. Então é a primeira pequena expansão. Então a primeira expansão se deu entre a cidade de Medina para a cidade de Meca. Vou chegar mais pertinho de vocês. A cidade de Meca passa a ter uma função estratégica importante. Pense. Se vários grupos de caravaneiros migram até aquela cidade, quando estes grupos caravaneiros chegam até ali, vão procurar as suas imagens em torno da Pedra Negra, não a encontram. A Pedra Negra sim, mas não as imagens. Eles passarão a se perguntar onde está, e aí abre um caminho para que esses muçulmanos comecem a converter os habitantes da cidade, converter os habitantes que vão ali, esses caravaneiros, dessa nova doutrina religiosa, dessa nova religião. E quando esses grupos de caravaneiros começam a ser convencidos dessa nova religião, para onde eles irão, e olha que eles percorrem todo o território da Península Arábica e até mesmo fora da Península Arábica, eu posso dizer que eles passam a levar e expandir a fé islâmica para essas outras regiões. Vamos aproveitar esse momento também para falar sobre Islã e islâmico. O ideal seria chamar fé islâmica e os seus crentes de muçulmanos. Diferente de Cristo e cristão, Buda, budismo, hinduísmo, para o Islã é Islã e muçulmano. Presta atenção, muçulmano. C cedilha L, um L só, muçulmano. Beleza? Então, a partir de agora, eu tentarei chamá-los de muçulmanos e não de islâmico, embora isso não seja errado, né? Também pode ser usado assim. Então, Maomé consegue recapturar a cidade de Meca no ano de 630.
porém ele vai continuar vivendo na cidade de Medina até o ano da sua morte. A base, então, dessa nova religião é o monoteísmo, a crença em apenas um Deus, Alá, que traduzindo para o português significa Deus. Prestem atenção, é um ponto importante aqui. Alá significa Deus, God, nossa, gostou do meu inglês, né, Hermógenes? God significa Deus, Deus, é o mesmo Deus. O mesmo significado. Inclusive, a base dos três também será o mesmo. Para o cristianismo, temos um livro sagrado, a Bíblia, composta pelo Velho e o Novo Testamento. Para os islâmicos, só tem um testamento, ainda não veio a vinda do Messias. E para o Islã, agora veio um profeta e não o Messias. Então, bora falar sobre aquilo que define o que é islamismo, os seus fundamentos. Falando então sobre os fundamentos do Islã. Fundamentos do Islã. Primeiro, Alá é o único Deus e Maomé é o seu último profeta. Maomé diz que Jesus Cristo, por exemplo, ele foi não o Messias, mas Jesus foi um profeta, como ele, só que ele é o último dos profetas. Outro fundamento, então, importante é fazer 5 orações diárias em direção a Meca. Então, você tem que estar voltado para a cidade de Meca. Não obrigatoriamente, todas as vezes você precisa ir na mesquita para fazer essas orações, mas pelo menos uma vez por semana você é obrigado a ir na mesquita, do mesmo jeito que se pede para católicos fazerem isso indo à missa, ou outras denominações religiosas, essas neopentecostais, também pede para que as pessoas vão até o culto. O judaísmo também pede-se isso, não a vivência daquilo como todos os dias e todos os momentos. Outro princípio, um dos seus 5 pilares, é ajudar a assistir aos pobres e desamparados. Inclusive, Maomé, durante a sua vida, ele era um cara com uma vida bastante frugal, simples. Ele, na sua casa, não tinha luxo e tanta riqueza. Inclusive, ele havia doado parte da sua riqueza, a dele, de Hadija, para as pessoas mais humildes. Uma outra obrigação deles, então a 4ª obrigação, jejuar no mês do Ramadã. Durante todo o dia, você deve apenas fazer consumo de água e apenas durante a noite ter refeições. A ideia de jejuar tem uma função de lembrar do sofrimento de Maomé. E claro que você está prestando atenção em mim e sabe que momento foi bastante sofrido na vida aí de Maomé. Depois, quando ele já fala sobre religião. Ele sabe, né, Hermógenes? Claro que sabe. E todo mundo já respondeu. A Hégira, quando ele foge da cidade de Meca e vai para a cidade de Medina. Então, esse jejuar no mês do Ramadã é relembrar o sofrimento do próprio Maomé. 5º e último fundamento, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, se possível. Não é obrigado, mas se possível. Então é um fundamento, mas não aquele obrigado a ir até lá. Um fato importante. Para os religiosos, para o cristianismo, por exemplo, e claro, para o Islã, a sua primeira profissão é a profissão de fé. Antes de você ser professor, médico, antes de você ser garçom ou qualquer coisa, a primeira profissão de um muçulmano é a fé. Então, antes de qualquer coisa, você deve pensar se a fé deseja que você faça aquilo que você está fazendo e se você está respeitando o seu próximo. É muito interessante essa ideia, né? Essa ideia de profissão de fé. Não se esqueçam, como eu acabei de dizer, isso não é só para os muçulmanos. Para o catolicismo isso também é válido, para os judeus isso também é válido. Que antes de qualquer profissão que você tenha, a sua principal e primeira profissão é agradecer a Deus, é orar e coisas do tipo. Última parte da aula. Agora vamos falar sobre a expansão do Islã. Durante a vida de Maomé, então, a sua principal expansão foi de Medina para a cidade de Meca e começar a converter aqueles beduínos que iam para a cidade de Meca. Então a fé começa a se espalhar de algum modo pela Península Arábica.
Quando Maomé morre, inclusive, a expansão islâmica ou o islamismo, ele fica numa corda bamba. Se ele se expande, quem é o novo? Quem será o representante no lugar dele? Quem vai dar continuidade ao Islã? E agora, o que se fazer? Mas uma coisa é certa. A Península Arábica e os fatores da sua expansão do século 7 ao século 9 e 10 ali, está relacionado a alguns fatores. Primeiro fator, o crescimento demográfico da região, que necessitou a busca de novos territórios para expandir o seu território. Segundo, também há o interesse de saques de alguns grupos que, dentro do Islã, não eram tão religiosos assim. Quando Maomé morre, algumas das tribos que haviam se convertido ao Islã voltaram às suas antigas crenças depois da sua morte. Então, pense que o Islã, neste princípio, ele não está bem definido o que é Islã, quem é islâmico, o que é ser islâmico. Isso é um fato importante, ele não está plenamente consolidado. Então, por isso, alguns grupos entrarão nessa expansão do Islã pensando em saque, pensando em expandir o seu território. Um outro ponto importante da expansão vai ser um estímulo religioso. Para os islâmicos, é necessário expandir a fé. Isso também acontece no cristianismo. Olha aquelas pessoas que aos sábados batem na sua porta tentando levar para você a fé de Deus, aquela coisa e tal. Não é tentar expandir aqueles grupos de missionários que vão para os mais variados lugares. Não é também uma forma de expandir a fé, a sua fé para outras regiões? Beleza. E agora, por último, um tema um pouco complicado destes motivos, dos fatores. Uma coisa chamada jihad. Eu não sei se é assim que fala. É assim que fala, irmão? Jihad? Também não sabe, né? Que ótimo. Jihad, ao pé da letra, é um esforço moral e espiritual para seguir a fé. É aquilo que você individualmente faz todos os dias para se manter dentro da moral e da ética. Porque pense, ser religioso não é uma coisa tão fácil. Há vários nãos na sua frente. Então, a jihad seria nesse sentido, de que todos os dias você tenta se manter dentro da fé. Outra interpretação que leva a crer que jihad é a luta contra os outros. E daí tem uma função de guerra religiosa. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com um responsável pela igreja islâmica para aprender um pouco mais. Então isso é do ponto de vista de um estudioso que olha isso de uma certa distância. Então, se eu estiver errado e alguém puder me corrigir, coloca aí nos comentários, que será muito interessante para mim e gostaria de saber se eu não estou falando besteira. Continuando a falar sobre a expansão do Islã. A princípio, a expansão se dá no território da Península Arábica, ainda quando Maomé está vivo, mas depois da sua morte, o seu sogro assume e ali começa uma dinastia, deixa eu colar aqui, dos Hashemitas. E essa dinastia vai expandir o território para o Oriente Próximo. Essa dinastia chega ao seu fim, uma nova dinastia começa, a dinastia do Omizda, desculpa, Hermógenes, se eu errei, que vira os seus exércitos, nos dois sentidos, religiosos e não religiosos, exércitos militares, para o Ocidente, conseguindo conquistar até mesmo o sul da Itália, o norte do continente africano, chegando até mesmo a Península Arábica, expandindo muito o seu território. Hermógenes, coloca aqui o mapa para eles verem qual é a expansão. Estão olhando aqui, pessoinhas? Há uma expansão. Só que essa expansão não se limita somente ao Ocidente. Essa expansão também vai em direção ao Oriente, chegando aonde hoje é a Índia e partes da China. Um exemplo máximo disso, coloca aqui para eles verem também. Reconhece esse lugar? Taj Mahal. Não é uma mesquita o Taj Mahal. Na verdade, o Taj Mahal é para colocar
serviu de túmulo, né? Bem grande, diga-se de passagem, mas segue o modelo de uma mesquita. Então, para a gente finalizar isso daqui, a religião islâmica é monoteísta, tem um livro sagrado chamado Alcorão, não sei se é assim que fala, me desculpem. Além desse livro sagrado deles, nós também temos um outro livro chamado Suná, que conta a vida de Maomé, mas Maomé escreveu, ou mandou escrever, o Alcorão e não a Suná. Então, nós podemos dizer que entre os islâmicos há uma divisão entre eles. Aqueles mais radicais, eles seguem apenas o Alcorão, e aqueles menos radicais, essas pessoas seguem também a Suná, que conta a vida de Maomé, que não foi escrita por ele, escrita por outras pessoas. Então, meus queridinhos, vou ficando por aqui. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que assim que possível eu respondo. Outra coisa. Se essa aula foi útil para você, não esqueça de dar o seu like. Eu não pedi lá no começo, estou pedindo aqui no final. Dizem que isso não é bom, mas agora que tu chegou aqui no final, já passou por todo esse tempo aí, espero que tenha sido útil para você sobre o Islã. Um abraço aqui do professor Bruno, da cidade mais alta do Brasil.